Oi pessoal, meu nome é Kim. Oi pessoal, meu nome é Vini. Somos alunos do curso Ciência da Computação da Universidade Federal de São Paulo. Iremos apresentar um resumo da disciplina de Algoritmo e Estruturas de Dados. Bom, o objetivo desse vídeo é apresentar o funcionamento de alguns tipos de estruturas de dados, bem como suas vantagens e desvantagens, quando usar e a implementação de algumas operações. Iniciaremos com a seguinte pergunta: o que são estruturas de dados? As estruturas de dados definem a organização, métodos de acesso e opções de processamento para a informação manipulada pelo programa. Então nós vamos começar com a classificação dos tipos de dados. Primeiramente, temos dados primitivos, que são dados básicos da linguagem, e a partir deles podemos definir os demais tipos de estruturas. Por exemplo, int, float, char, double. Outro tipo de dados são as estruturas estáticas. A estrutura é definida antes de efetuar as operações, não podendo conter mais elementos que o previsto inicialmente. Ou seja, o tamanho é fixo, não varia ao longo das operações. Por exemplo, um char nome de tamanho 31. Outro tipo de dados que nós vamos explicar neste vídeo são as estruturas dinâmicas. Elas podem variar em forma e tamanho ao longo da execução da aplicação, sofrendo alterações à medida que sofrem inserções e retirada de elementos. Não possuem um tamanho pré-definido e ficam limitados apenas na memória do computador. Por exemplo, string, vetor de ponteiros para caracteres e etc. Bom, agora vamos falar sobre TAD, que são tipos abstratos de dados. Uma TAD pode ser vista como um modelo matemático ou conceitual acompanhado de operações definidas sobre um modelo. O conjunto dos números inteiros, acompanhado das operações de adição, subtração e multiplicação, formam um exemplo de tipo abstrato de dados. Ou seja, TADs são extensivamente utilizados como base para o projeto de algoritmos. Uma TAD pode ser definida como uma estrutura de dados em conjunto com as operações sobre esses dados, ou seja, TAD é a estrutura de dados mais as operações. Bom, agora vamos falar de listas lineares. Listas lineares são estruturas formadas por um conjunto de elementos do mesmo tipo, podendo ser ordenados segundo um critério pré-estabelecido. Nas listas lineares, o início e o fim é bem definido. O acesso a esses elementos da lista é indireto quando ele é feito a partir de uma das suas extremidades, que é o fim ou o início. O acesso também pode ser feito direto através de um ponteiro ou um índice previamente conhecido. Nós vamos falar agora de algumas operações das listas lineares. Uma delas é a inicialização, no qual nós eliminamos todo o conteúdo da lista, deixando-a vazia. Outra operação é a inserção, que insere um novo elemento na lista. Temos também a remoção, que remove um elemento da lista. A alteração, que altera qualquer um dos elementos da lista. O acesso, que ele faz a leitura de algum elemento da lista. A apresentação, que é a impressão de algum elemento da lista na tela. Pode ser feita uma busca, que é a procura na lista por algum elemento. O percurso, que percorre um a um os elementos da lista, realizando alguma operação. Tem também a criação e a destruição, no qual o primeiro cria uma nova lista e o segundo destrói a lista. Só que nesse caso é somente nas listas dinâmicas. Vamos começar falando da lista estática sequencial. A lista estática sequencial é uma estrutura de dados linear de tamanho máximo definido, onde a inserção de elementos será sempre executada sem obedecer uma sequência ou ordem pré-definida. A escolha pela ordem ou o local de inserção depende do problema, que ele pode estar no início, no meio ou no fim. Esse tipo de lista é geralmente representado por um vetor de um tipo abstrato de dados, como por exemplo um tipo inteiro. A vantagem de se usar lista estática sequencial é que o acesso direto ele é indexado a qualquer elemento da lista, e o tempo constante para acessar um elemento i dependerá somente do índice. As desvantagens de usar uma lista estática sequencial é a movimentação quando eliminado ou inserido um elemento, e o tamanho máximo pré-definido a priori. Bom, e quando usar uma lista estática sequencial? Quando a quantidade de dados a ser tratada é pequena, quando a inserção e a remoção de elementos ocorre no fim da lista e quando se sabe ao certo o tamanho máximo que será utilizado. Lista estática encadeada é um TAD de tamanho máximo definido, onde cada elemento possui em sua estrutura interna uma ligação ao seu sucessor e ou antecessor na lista. Por ela ser estática, a ligação pode ser feita através de um ponteiro ou índice para o sucessor ou antecessor. As vantagens da lista estática encadeada
é que não requer mais alocação de elementos na inserção e na eliminação, como na lista estática sequencial. Outra vantagem é que apenas o endereço dos sucessores e dos antecessores são alterados. As desvantagens da lista estática sequencial é que é necessário prever o espaço máximo da lista, é necessário gerenciar o número de elementos disponíveis, o acesso não é indexado e tem mais esforço, que é o tempo e processamento, para acessar os elementos na lista. Bom, então quando usar uma lista estática encadeada? Quando for possível fazer uma boa previsão do espaço utilizado, que é o tamanho da lista de elementos mais o tamanho da lista de posições livres, e quando o esforço, processo indireto para cada elemento for compensador. Por exemplo, na inserção de elementos no início e no meio da lista. Bom, agora nós vamos falar de listas dinâmicas. Listas dinâmicas são definidas como tags que possuem um tamanho máximo indefinido. Dessa forma, a lista cresce de acordo com a necessidade e a alocação de espaço na memória para cada elemento. Listas dinâmicas encadeadas. Uma lista dinâmica encadeada, LDE, é uma especialização da lista dinâmica onde cada elemento da lista possui uma referência ao próximo elemento. Uma das vantagens da lista dinâmica encadeada é que o limite no número de elementos depende apenas da quantidade da memória disponível e permite a alocação e liberação de memória dinamicamente. Algumas das desvantagens da lista dinâmica encadeada é o tempo de acesso a um elemento estar condicionado, no pior caso, ao ODN, e o caminho único exige o controle cuidadoso na manipulação dos elementos da lista. Bom, listas dinâmicas duplamente encadeadas. Em uma lista dinâmica duplamente encadeada, que comumente chamada de LDDE, cada elemento possui em sua estrutura interna indicadores que permitem identificar qual é o elemento antecessor e também o sucessor. Bom, algumas das vantagens da lista dinâmica duplamente encadeada é que o limite de elementos está ligado à quantidade de memória disponível apenas. Permite a alocação e liberação de memória dinamicamente, e a remoção dos elementos intermediários é menos complexa e trabalhosa. E uma desvantagem da lista dinâmica duplamente encadeada é o tempo de acesso a um elemento estar condicionado, no pior caso, ao ADN. Listas circulares. As listas circulares são uma especialização de listas lineares, onde o último tem sempre como sucessor o primeiro elemento da lista, formando um ciclo. Assim, a figura do último elemento torna-se desnecessária. As listas circulares podem ser implementadas estaticamente e dinamicamente, nesse último caso com encadeamento simples ou duplo. Agora vamos falar de filas. Fila é uma lista linear restrita, onde sempre a inclusão de novos elementos é realizada no seu final e a remoção é realizada no seu início. Essa abordagem é conhecida como FIFO, First In, First Out. Vamos falar agora de alguns exemplos de aplicações, que é, por exemplo, a fila de requisições em um servidor HTTP da web. Uma fila de processos a serem executados no sistema operacional. Uma fila de pacotes a serem transmitidos numa rede de comutação por pacotes. Problemas de simulação, filas de atendimento, de banco, lojas, etc. Filas em linhas de produção e fila de impressão. Algumas operações das filas são inicialização, que inicializa uma fila, inserção, que insere o elemento no final da lista, a remoção, que remove um elemento do início da fila, e algumas operações de verificação, como retorna primeiro, que retorna sem eliminar o elemento que está no início da fila, a operação fila vazia, que retorna se a fila está vazia, e uma função fila cheia, que retorna se a fila está cheia. Pilha é uma lista linear restrita, onde o último elemento incluso será sempre o primeiro a ser retirado, segundo o critério LIFO, que significa Last In, First Out, o último a entrar e o primeiro a sair. A inserção de novo item e a remoção de um item já existente se dá de uma única extremidade, chamada de topo da pilha. Agora eu vou falar de alguns exemplos de aplicações de pilha. Recursividade, controle de sequência de chamada de funções, procedimentos, dependência de dados, sintaxe de expressões aritméticas, controle de sequência de operações, por exemplo, desfazer ou refazer ações em um editor de textos. Agora nós vamos falar de algumas operações que podem ser feitas em uma pilha. Temos a operação criar pilha, que é create, aloca a pilha dinamicamente. Empilhar o elemento, que é a função push, que coloca o elemento no topo da pilha. Desempilhar elemento, que é a função pop, que retira o elemento do topo da pilha. Uma consulta, que é a função pick, que retorna o elemento no topo da lista. Listar os elementos, list, que lista todos os elementos da pilha. Destruir a pilha, que desaloca toda a pilha.
pilha vazia, que verifica se a pilha está vazia, e pilha cheia, que verifica se a pilha está cheia. Agora nós vamos mostrar algumas diferenças entre as pilhas estáticas e as pilhas dinâmicas. As pilhas estáticas possuem uma implementação mais simples, o tamanho da pilha precisa ser definido a priori, e o tempo de acesso é O de 1. A alocação dinâmica permite gerenciar melhor a memória, pois o tamanho da pilha não é conhecido a priori, e o tempo de acesso é O1. Uma das mais importantes classes de estruturas de dados em computação são as árvores. Aproveitando-se dessa organização hierárquica, muitas aplicações são realizadas utilizando-se algoritmos relativamente simples, recursivos e de eficiência bastante razoável. Uma árvore é uma estrutura de dados que possui uma relação de hierarquia entre os elementos que a compõem. Árvore binária de busca. As árvores binárias de busca, conhecidas como ABB, são estruturas eficientes para realizar pesquisa e a recuperação de dados. Uma das vantagens da árvore binária de busca é que ela é uma estrutura dinâmica, por isso serve para resolver problemas de tamanhos variáveis. Tem desempenho na ordem de O log de n, em condições favoráveis de inserção ou se a árvore estiver balanceada, e tem a remoção mais eficiente que a lista estática ou vetor, devido ao deslocamento de dados. Algumas das desvantagens da árvore binária de busca é que a distribuição depende se a árvore se encontra degenerada. Nesse caso, o desempenho da busca está na ordem de O de n, mesmo da busca linear. Árvores balanceadas. As árvores binárias balanceadas, também conhecidas como árvores AVL, foram propostas em 1962. Uma árvore AVL é uma árvore binária de busca que cresce balanceada em relação às alturas de suas subárvores. Árvores AVL são árvores organizadas de forma que a distância média do nó até a raiz seja mínima. Para cada nó da árvore AVL, as alturas dessas subárvores, esquerda e direita, diferem no máximo em 1. A vantagem das árvores AVL em relação às árvores binárias tradicionais está na eficiência das operações de busca, inserção e remoção. Pois sendo a altura menor, o número necessário de comparações ou iterações diminui. Árvores genéricas. Como vimos, numa árvore binária, o número de filhos dos nós é limitado em no máximo 2. No caso de árvores genéricas, essa restrição não existe. Cada nó pode ter um número arbitrário de filhos. Essa estrutura pode ser utilizada, por exemplo, para representar uma árvore de diretórios. Bom pessoal, essa foi uma breve introdução da disciplina de algoritmos e estruturas de dados 1. Muito obrigado por assistirem o vídeo e até a próxima.